Olá, eu sou Gustavo Meireles, sou médico radiologista, vice-presidente médico da AFIA e fundador da comunidade Inovação em Saúde. Seja bem-vindo de volta ao ExpertCast, que tem o apoio da Agfa Radiology Solutions. Eu terei o prazer aqui de receber novamente dois grandes empreendedores na área de saúde, Felipe Lourenço e o Bruno Lagoeiro, que fundaram, respectivamente, o iClinic e a PebMed com o Whitebook, duas soluções que foram vendidas depois para a AFIA, que está apoiando também este episódio. Estamos gravando, inclusive, os episódios aqui diretamente dos estúdios da AFIA. Na primeira parte do episódio, nós falamos aqui, eu, Felipe, Bruno, a respeito da jornada empreendedora dos dois, quais foram os desafios, percalços e como é que foi também a venda das suas empresas pela AFIA, onde os dois, depois Bruno e Felipe, foram diretores. Agora, nós vamos aprofundar ainda mais esse bate-papo, continuando uma conversa sobre as tendências do setor, dicas para futuros empreendedores e também os próximos passos do Bruno e do Felipe na sua jornada de empreendedorismo. Dessa vez eu vou começar com o Felipe, depois vou passar para o Bruno, e vou começar com um olhar para o futuro, aqui um pouco bola de cristal, Felipe. Então, se você tivesse uma bola de cristal, né, olhando para frente, a gente está num mundo que está mudando intensamente, especialmente à custa da tecnologia. E você citou, inclusive, duas vezes algo que foi muito marcante para mim, porque eu conversei uma vez aqui no ExpertCast também com o Jeroen Sprout. O Jeroen é o CEO global da Agfa Radiology Solutions, que é a principal apoiadora, aqui desde o início, a apoiadora do ExpertCast. E ele estava me dizendo, ele trabalhou com empresas de trens, com diversas áreas, ele resolveu vir para a saúde, porque ele vinha um grande propósito ali, né? E Felipe falou a mesma coisa também, nesse ponto de empreender na saúde para alguém que não é médico. Eu queria que você olhasse para frente agora, Felipe, não apenas na saúde, e dissesse as suas visões a respeito do futuro. E o que você acha que são as principais tendências que vêm daqui para frente, que vão revolucionar o setor de saúde e demais setores? Legal, bacana. Bom, acho que eu vou começar por duas coisas que eu estou super entusiasmado. Elas não são diretamente relacionadas à saúde, mas embora eu acho que elas são talvez catalisadores para a gente ter inovações muito disruptivas no mercado de saúde. Vou começar por elas e depois eu chego na saúde de coisas legais que eu estou vendo. Acho que a primeira coisa, né, é essa questão de olhar para o futuro, e eu acho que esse último ano que eu estou passando por aqui, eu consigo falar que, felizmente, eu estou tendo a oportunidade de viver um pouquinho desse futuro e algumas coisas que estão acontecendo por aqui. Então, assim, eu, particularmente, a primeira coisa que eu estou super entusiasmado são com entidades autônomas, né? E aqui eu vou começar, acho que por veículos autônomos mesmo. Então, isso aqui eu acho que já é uma realidade. Quem já teve a experiência de vir a São Francisco e pedir um Waymo ao invés de pedir Uber, né? O Waymo é aquele carro do Google que vem sem motorista, 100% autônomo, pega você e te leva onde você quer. E você sai e a experiência é super redonda, super perfeita. Os Teslas também, devido às últimas atualizações, toda a funcionalidade, né, de self-driving car do Tesla é impressionante. Você praticamente vai de um ponto A ao ponto B só sentado ali na direção, sem sequer encostar a mão. Ele faz tudo para você, para no semáforo, faz curva direita, faz curva esquerda, respeita, vem ambulância, ele ouve a sirene da ambulância, ele encosta para deixar a ambulância passar. Então, eu realmente estou muito impressionado com a velocidade que isso tem acontecido, e eu vejo um futuro onde a mobilidade urbana ela vai ser, de fato, transformada por esses veículos autônomos. Eu sou daqueles que acham que talvez em 15, 20 anos, às vezes até mais rápido em alguns lugares, acho que ninguém está dirigindo mais. E aí eu puxo um ponto relacionado a isso, que é a automação também, né, do ponto de vista de robótica. Então, muitas empresas surgindo com protótipos de robô que são impressionantes, o que esses robôs são capazes de fazer, né? Seja nas mais diversas indústrias. Então, seja na indústria militar, tem muita coisa surgindo, seja, né, pensando em assistentes domésticos. Então, né, não é mais aqueles robozinhos que
possuem 4 rodas, que fazem tarefas bem limitadas. Hoje a gente já vê muita coisa vindo e resolvendo problema real, como se fosse, né, um assistente que você tem ali para limpar a casa, para te ajudar na cozinha, para fazer esse tipo de coisa. E aí, nesse sentido, essa semana, eu não sei se o pessoal acompanhou, foi realizada a primeira cirurgia robótica à distância, 100% controlada por inteligência artificial, né? Então a gente já sabe que cirurgia robótica à distância já vem sendo feita há algum tempo, mas eu acho que a inovação aí foi trazer e controlar esse processo com o IA. A gente tinha uma equipe médica só supervisionando isso aí. Isso foi realizado na China, uma cirurgia de faringe e de laringe. Então, eu acho que isso, essa automação, ela está acontecendo a passos galopantes e isso está chegando na saúde. E, por fim, aí tentando tangibilizar e trazer um pouco, algo um pouco mais prático, né? Com o advento, né, de AI e das LLMs e tudo mais, tem falado muito em agentes, né, em agents que são autônomos e resolvem problemas. E eu acho que quando a gente traz isso na saúde, eu vejo um potencial que poucas pessoas ainda estão falando, mas é que eu acho que a gente vai ter um impacto já de curtíssimo prazo, que são agentes de AI autônomos resolvendo problemas de interoperabilidade em saúde. Nós que somos entusiastas de tecnologia em saúde aqui, a gente acompanha essa questão da interoperabilidade, a gente sabe o quanto isso é difícil, né? O quanto é difícil você trocar informações de saúde entre instituições, entre provedores, entre prestadores, entre fontes pagadoras, cada um com sistema, por mais que a gente tenha padrões, né, como HL7, por exemplo, ainda esses sistemas eles não fazem isso de uma forma correta, e eu acho que esses agentes, eles têm a capacidade de, independente dos formatos e da tecnologia que cada ponta está utilizando, a hora que você coloca esses agentes para falar, eles conseguem se entender e essa troca fica mais fluida. Então, eu tenho certeza que isso vai trazer muito mais qualidade e principalmente mais eficiência para o setor, diminuindo o custo e aumentando a acessibilidade, Gustavo. Poxa, fantástico. Achei um olhar espetacular aqui para os próximos anos. Eu vou querer ouvir do Bruno agora, a visão dele. E aí, de novo, Bruno, não apenas na saúde, sim, mas o que você tem visto? Eu sei que vocês dois, né, tanto você quanto o Felipe, empreendedores de forma geral e sempre com as antenas ligadas aí, olhando para frente, quais são as principais tendências que você enxerga? Acho que o Felipe falou várias coisas muito interessantes. A gente troca bastante figurinhas sobre o tema. Inclusive, eu tive o privilégio aí de viver essa experiência do carro autônomo com ele algumas semanas atrás. Estive junto com ele lá em São Francisco. Dá um nervosinho, mas ao mesmo tempo, depois eu não queria dirigir o meu carro que não era autônomo. Porque realmente é uma coisa muito óbvia e muito, né, assim, muito... Eu acho que vai ser daquele tipo de coisa que as pessoas vão olhar para trás e falar assim, como é que vocês viviam sem isso, né? Assim, igual, né, Google Maps e outras inovações que existiram na nossa vida com a internet, né? Mas eu gosto muito do tema de agentes de AI, eu tenho apoiado algumas iniciativas nessa perspectiva. Eu acho que isso vai permitir com que a gente crie a automação de tarefas que hoje não precisam ser realizadas por humanos. Tem muito questionamento ao redor disso, principalmente do ponto de vista de para onde vai o futuro do trabalho, não só, obviamente, na medicina, mas em outras áreas. Mas a verdade é que isso permite, com certeza, não só resolver questões complexas como a interoperabilidade de informação, como o Fê citou, que é um problema quase, enfim, dogmático discutido na medicina, mas como outras coisas, né? Teve um artigo acho que do Eric Topol, se eu não me engano, eu não lembro qual foi o periódico agora, mas que ele falou muito de orquestração, né? Então, o conceito onde você tem agente orquestrando outros agentes, e como isso vai transformar, por exemplo, o dia a dia em ambientes hospitalares complexos, né? Enfim, tanto para permitir com que as informações possam fluir de uma maneira adequada, como também para que as ações a serem tomadas elas sejam desencadeadas da maneira correta, respeitando protocolos e tudo mais. Eu acho que isso vai permitir com que a barra da medicina se eleve de uma certa forma, como também de outras áreas, de outras profissões, né? E aí para onde vai, né? Enfim, o nosso papel, seja como médico ou como outro profissional, vai para o lado humano, vai para o lado criativo. Eu sou um entusiasta de imaginar que o futuro da humanidade é desconectado, porque todo o resto que a gente vai precisar construir e fazer o mundo funcionar vai ser ultra conectado, e a gente vai se restabelecer pontos de contato humano-humano e de reflexões profundas e de pensamentos de para onde a gente quer caminhar o nosso futuro. Eu acho que a gente está começando a ver parte dessa história que vai se desenvolver nas próximas décadas, enfim.
e quando olharem para trás vão falar assim, então lá no início dos anos 2000 foi quando começou todo esse processo para esse novo passo, onde a gente vive hoje numa nova sociedade, onde as máquinas ajudam a gente efetivamente a viver a melhor vida possível para nós. Então acho que isso para mim tem sido incrível olhar. E aí eu acho que um ponto em paralelo com isso, assim, até tinha escrito um artigo alguns meses atrás sobre no LinkedIn, eu acho que a facilidade de construção, assim, né? A minha história toda é pautada em apps mobile, né? Então, peguei uma geração ali de construção de vários apps, assim, desde o pessoal fazendo app de lanterna, né? Que loucura, né? Não tinha lanterna, não era default no celular ou de régua, até nascerem Uber, né? iFood, né? Spotify e outros, Whitebook, etc. Mas a verdade é que eu vi ali, né, enfim, e teve na época um livro até que me influenciou bastante, chamava O Império dos Apps, o conceito onde você fornecia um novo tipo de tecnologia, que era um hardware embarcado de um software, que foi o conceito de você ter o iPhone com iOS, o Android em vários tipos de device, e você abrir as App Stores e fornecer, né, enfim, as ferramentas, né, de desenvolvimento para que qualquer pessoa no mundo, em qualquer lugar, pudesse programar e criar um aplicativo para uma dor que ela realizasse. E aí, quando eu olho hoje para essa dinâmica, né, enfim, da infraestrutura de inteligência artificial, os grandes modelos, né, enfim, as LLMs, enfim, e aí quando eu olho também cruzado muito com a nossa realidade aqui no Brasil, eu vejo que a gente está num cenário muito parecido, né? Então, cara, os futuros grandes apps que vão transformar a vida das pessoas, né, usando AI, assim, se a gente puder fazer esse paralelo, eles vão nascer agora através de pessoas que estão provavelmente desenvolvendo soluções específicas para dores específicas em cima de uma grande plataforma de tecnologia que está disponível hoje, né? Então, cada vez vai ser mais fácil codificar, cada vez vai ser mais fácil criar protótipo, testar, validar ideias. A gente tem múltiplas ferramentas nessa linha. Estão surgindo outras ferramentas que tornam ainda mais fácil. Tem um caso, uma ferramenta brasileira chamada WebDraw, que é literalmente desenhar. Você desenha, escreve o que você quer e ele codifica para você e faz o seu protótipo, faz o seu produto. Então, eu acho que também parte dessa revolução é essa liberdade criativa que vai ser premiada para quem tiver com desejo de criar coisas que sejam resolutivas para nossas vidas. E com isso, né, cruzando esse lado dos agentes que eu falei, desse mundo, né, automatizado, hiperconectado e orquestrado, e com essa liberdade criativa, eu também acho que tem um futuro muito onde cada um de nós vai ter uma vida cada vez mais personalizada para aquilo que a gente gosta, como a gente quer e do jeito que a gente quer. Então, acho que também a gente está caminhando para uma transformação nessa linha, assim, do ponto de vista de revolução tecnológica e de inovação nas nossas vidas. Tomara, né? Somos os três aqui otimistas com a transformação, não só da saúde, mas de diversos setores com a tecnologia. Também penso aqui como você, que ela vai nos liberar para ser mais humanos, né, de fato, porque muitas vezes nós nos comportamos como as máquinas atualmente, e espero também que esse mundo conectado nos desconecte para tarefas mais humanas. Eu vou voltar para o Felipe agora, porque o público do ExpertCast é composto por diversas pessoas que têm interesse em se tornar empreendedores, ali especialmente na saúde, né? Assim como lá na comunidade de inovação em saúde, já tem hoje mais de 10 mil integrantes, é uma grande divulgadora aqui do podcast, tem muita gente que ou já empreendeu ou quer empreender. E aí vocês dois são motivo de admiração de muitas dessas pessoas. Que recado e que dicas vocês dariam, hein? Primeiro, Felipe, para aquela pessoa que quer empreender, seja na saúde, seja em outra área. Legal. Eu acho que a primeira coisa é, de fato, tente encontrar algo que você realmente é apaixonado, tá? E eu não quero ser clichê aqui, porque no final do dia a gente ouve isso bastante, e eu te confesso até que no começo da minha carreira, eu dava até menos importância para isso, e ao longo da minha carreira, isso para mim foi ganhando muita relevância, e ao ponto, né, de eu estar recomendando isso nessa pergunta aqui, Gustavo, porque realmente, assim, a jornada, ela vai ser muito mais difícil e muito mais longa do que a gente, como empreendedor, imagina inicialmente, né? A gente, quando tem uma ideia, tá obcecado por ela, né? E eu acho que do empreendedor, a gente é muito otimista, né? O empreendedor, ele, por natureza, é muito otimista, porque se ele não fosse otimista, eu acho que ele não dava os passos que ele precisa dar para conseguir perseverar e fazer as coisas acontecer.
mas a realidade é que o empreendedorismo ele é algo muito duro. Como você falou no comentário atrás, além de duro, ele é uma jornada muito solitária. E eu acho que, por conta de tudo isso, né, você consegue só aguentar esse fardo, aguentar essa pressão e essa carga, de fato, se você está resolvendo um problema onde você é de fato obcecado por resolver aquele problema, e você gosta e você acredita e tem paixão em saber que se aquilo for resolvido, né, você de fato vai conseguir impactar e aquilo vai satisfazer. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que é você não deixar de ir para a rua falar com quem você acha que tem a dor, né? Eu acho que esse é um erro que eu vejo algumas pessoas cometerem, que é, beleza, eu tenho uma ideia e eu acho que aquela ideia tem um potencial e eu começo já a desenvolver a solução baseado, né, nas hipóteses que eu tenho. E muitas vezes essas hipóteses, elas não são de fato, não têm aderência às dores que o usuário final tem. Quando você vai falar com o usuário final, você de fato percebe coisas que você não tinha pensado. Isso te faz ou mudar de uma maneira radical, ou às vezes coisas sutis ali que vão fazer você conseguir ser mais assertivo. Então, eu acho que esses são talvez os dois conselhos que eu daria aqui. Tenho certeza que o Bruno tem mais coisas aí para trazer para a gente. Vamos ouvir o Bruno agora. E você, Bruno, o que você deixaria? Não, o Felipe aí acertou na mosca. Acho que dentro disso de escutar, né, enfim, quem tem a dor e tudo mais, eu acho que é também conseguir não ficar tão apegado, né, assim, acho que uma grande qualidade de um bom empreendedor é entender que provavelmente a ideia dele vai mudar e para ela dar certo vai ter que mudar bastante. Então você tem que ter uma escuta muito ativa e uma capacidade, obviamente, de cruzar a informação para poder se reinventar toda hora, né? Assim, acho que essa parte dessa agilidade ela é fundamental. E isso só existe interagindo com o usuário e colocando alguma coisa efetivamente para ele usar, né? Dizem que a melhor validação é dinheiro, né, recebido na conta, né? Enfim, pagamento de boleto por cliente. E isso só acontece realmente quando as pessoas veem valor nas coisas. Então, acho que efetivamente você está aberto, ir ajustando, ir evoluindo, ir transformando, e ter uma escuta, acho que isso para mim é uma coisa muito enriquecedora. E acho que só mais um item para acrescentar também, né, saber escolher muito bem quem vai estar com você na jornada, né, assim, acho que tanto no meu caso quanto no caso do Felipe, a gente teve assim bastante sorte de ter cruzado com pessoas que não apenas foram complementares nas habilidades. Eu conheço bem os sócios do Fê, enfim, conheço os meus também. São pessoas que realmente se agregavam e somavam, né? Muitas vezes até mais do que 3 individualmente, não virava 3, virava 6, virava, enfim, bem mais. E acima de tudo, né, tinham valores alinhados, tinham, enfim, compromissos alinhados e verdadeiros, e conseguiam construir uma relação profunda de sociedade. A sociedade não é algo fácil, é algo muito difícil, muito complexo. Eu, como investidor e como conselheiro de algumas empresas, assim, eu já vi casos muito desafiadores dentro disso, e muita coisa passa por desalinhamento, enfim, ou não construção de transparência ali, de regras claras, mas também, principalmente, por não perceber, eventualmente, que você se juntou com pessoas que talvez não encaixavam ali para aquilo que você precisava. E ter as pessoas certas é o que vai fazer o diferencial para o teu negócio decolar ou não, né? Assim, porque todos os outros elementos ao redor, para eles poderem fluir e acontecerem efetivamente, vai passar por, no final do dia, você poder contar com o outro, você poder confiar no outro, você poder escutar o outro e ceder, ou eventualmente, quando você tiver, enfim, um pouco mais para baixo, poder realmente o outro ser quem vai te jogar para cima. Então, acho que essa parte da escolha cuidadosa dos sócios é fundamental, e sempre lembrando que não necessariamente o fato de alguém ser seu amigo necessariamente vai ser o seu melhor sócio, porque muitas vezes isso pode confundir e pode no final ser uma sociedade ruim, né, que estrague uma amizade que era boa efetivamente antes. Excelente, puxa, ótimo. E Gustavo, diga, Felipe. Só em cima de um ponto que o Bruno falou, isso me lembrou uma outra coisa. É até uma dica, um conselho até um pouco mais tático que me ocorreu aqui. Isso acontece principalmente em empreendedores de saúde, sobretudo às vezes médicos que têm ideias, querem empreender, mas não têm um background de tecnologia.
eu vejo muitos médicos empreendedores querendo começar algo, e aí, do ponto de vista de tecnologia, ele começa tentando fazer isso com uma empresa de tecnologia terceirizada. Ele tem a ideia, contrata uma empresa terceira para começar a desenvolver o produto, os protótipos e tudo mais. E aí eu acho que isso volta para o meu ponto também de comunicação, né? Então, eu particularmente acredito que se você pula num projeto, principalmente se ele for de tecnologia, traga, né, para o seu time, seja um co-founder, um sócio ou a sua primeira equipe, pessoas de tecnologia que estejam com você ao longo de todo momento, para que vocês tenham esse aprendizado do problema para chegar numa solução de uma maneira conjunta. Vocês precisam estar respirando aquilo a todo momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e eu acho que fazendo isso, a taxa de assertividade ela vai ser muito, muito melhor. Vou agora com você, Felipe, saber o que vem pela frente, né? Depois dessa belíssima jornada empreendedora, de uma jornada também como executivo na Afya, você agora em Stanford, o que você está planejando para os próximos anos? Legal, Gustavo. Acho que é um momento bem, bem bacana da minha carreira. Eu acho que depois de 9 anos com história de iClinic, mais 2 anos e meio, né, dessa transição dentro da Afya, eu decidi dar um break, né, fazer uma pausa e, de fato, pensar um pouco qual seriam os meus próximos passos. Eu quero empreender de novo, eu tenho bastante convicção disso. E aí, para isso, eu falei, cara, eu preciso tirar um sabático, né? E aí, a minha maneira de tirar esse sabático, eu falei, cara, ao invés de eventualmente sair, dar uma viajada, dar uma refletida, que é um processo que muitas pessoas fazem e ele é muito válido, eu queria fazer algo diferente. Eu falei, cara, eu quero ir para um lugar onde eu me exponha, né, a tudo que está acontecendo de inovação e tecnologia e fico sendo bombardeado por novas ideias, para que isso oxigene um pouco a minha cabeça e a partir daí eu consiga ter insights. Então, eu vim fazer um programa de 1 ano em Stanford, aqui na GSB, que é a Escola de Negócios, que também tem uma interface muito grande com a Escola de Medicina aqui de Stanford. Está sendo uma experiência fantástica. Dos 12 meses de programa já foram 9, então tem ainda uma reta final. E isso está, de fato, me preenchendo bastante para isso, né? Então, eu tenho explorado algumas possibilidades. Em breve, devo ter novidades. Estou terminando de ganhar convicção em algumas teses. E aí, a partir disso, o programa termina no meio do ano. Eu quero tirar um tempo para sedimentar tudo isso que eu estou vendo aqui e, de fato, dar o meu próximo passo, que vai ser empreender com tecnologia, com inovação, e sabendo que vai ser uma jornada, como eu falei, né, difícil, longa, mas eu pessoalmente estou muito, muito motivado com isso. Olha, tenho certeza que vem coisa boa por aí. Para você que está nos ouvindo, não deixe de seguir o Felipe nas redes e acompanhar quais serão os próximos passos da trajetória. Legal. Bem, para a gente fechar aqui nosso excelente episódio do ExpertCast, eu não posso deixar de passar por uma tradição já do programa, que é o Papo Rápido. São perguntas bem simples, diretas, que não têm a ver com a inovação em saúde propriamente ditas, mas que são dicas muito boas também para os nossos ouvintes. Primeiro, Felipe, eu queria uma dica cultural. Tá? E aí, quando eu falo cultural, pode ser um livro, uma série, uma viagem, o que você quiser. Legal, Gustavo. Bom, como o nosso papo aqui, eu acho que foi a questão de empreender e muitas pessoas pensam em empreender, às vezes não sabem como começar e querem... essa é uma pergunta que eu uso bastante, que é como que eu faço para ter uma ideia. Eu recomendo um livro escrito por um aqui de Stanford, junto com um venture capitalist, né, de um fundo bem famoso aqui nos Estados Unidos. É um livro, eu acho que ainda não tem tradução para português, mas ele chama Pattern Breakers, né, que eu acho que é quebra de padrão. Basicamente, ele analisa negócios disruptivos, né, quais foram os fatos com que fizessem que esses negócios nascessem e criassem novas indústrias ou criassem disrupção em indústrias existentes. Então, para quem quiser saber mais como começar e quais as faíscas iniciais desses negócios inovadores, Pattern Breakers. Boa dica, muito bom. O que você faz para cuidar da sua própria saúde? Legal. Para mim, eu sempre fui preocupado e consciente em relação a essa minha saúde, só que eu confesso que essa jornada empreendedora, às vezes, pela correria, ela te faz esquecer um pouquinho disso. E aí, nos últimos anos, depois, né, que eu vim para cá, eu tenho procurado ter muito mais atenção em relação a isso. Então, cara, me exercitar
todo dia de manhã, não tem desculpa. Faço 3 dias na semana workout, né? Faço levantamento de peso, corrida nos outros 2 dias, às vezes corro no sábado também. Tenho o privilégio de ter uma esposa dentro de casa que é nutricionista, então a gente controla a nossa alimentação também muito bem. Claro que nos permitindo ter alguns prazeres quando a gente quer, de final de semana, gosto de beber uma taça de vinho, então isso é super legal. E ultimamente comecei a monitorar o meu sono, né? Hoje a gente tem uma série de devices aí que ajuda a gente a fazer isso. Tenho lido bastante sobre longevidade, né? E acho que todo mundo que lê, a gente vê que um dos maiores impactos é a nossa qualidade do nosso sono. Então, tenho cuidado muito bem disso, evitando álcool antes de dormir, jantando cedo e por aí vai. Boas dicas, boas dicas. A gente vai ter um episódio sobre longevidade muito em breve aqui no Expertcast também. Legal. De novo com você aqui, Felipe. Quem que você escolheria para entrevistar em um podcast? Essa é uma pergunta boa. Eu acho que eu tenho uma listinha aqui de umas 5 a 10 pessoas que talvez eu gostaria. Mas eu acho que tem uma pessoa que eu admiro muito e sigo, e essa pessoa ela tem sido influenciada muito a minha vida, que é um autor chamado Naval Ravikant. Ele é um indiano, empreendedor aqui do Vale do Silício, empreendedor, investidor e filósofo, né? Para quem é meu amigo, esse é um outro livro que eu indico para muita gente também, que chama O Almanaque de Naval Ravikant. E eu gostaria muito de entrevistá-lo, porque ele, para mim, é uma referência, porque ele aborda 3 temas de uma maneira muito bacana em conjunto, que é empreendedorismo, saúde, que a gente acabou de falar na última pergunta, e felicidade. Para mim, a maneira com que ele enxerga a vida e coloca tudo isso junto é muito interessante, por isso que eu acho que seria um prazer entrevistá-lo. Muito bom. 2 dicas em uma. Eu também já li o Almanaque do Naval, adoro, então excelente dica. E uma pergunta final para você aqui, Felipe. Qual que é a sua inovação preferida? A minha inovação preferida é uma coisa que eu estou muito entusiasmado, confesso que eu estou tentando aprender ainda, porque é muito complexo e relativamente novo, é computação quântica. E a gente tem tendo, né, uns breakthroughs aí nos últimos 2 anos, e eu acho que a maneira com que computação é feita hoje e a maneira com que ela tem o potencial de fazer com computação quântica, né, a gente vai dar um salto assim, de muitas ordens de magnitude em processamento, e aí esse mundo que a gente tem tido agora, que vai ser cada vez mais, né, proporcionado por AI, eu acho que computação quântica vai conseguir destravar muita coisa, inclusive trazer um balanço, né, de consumo energético, que hoje a gente sabe que é um gargalo. Então, tema complexo, estou dando meus primeiros passos ainda aprendendo isso, mas é algo que me deixa bastante interessado e animado, Gustavo. Ótimas dicas, Felipe. Muito obrigado. Bem, para a gente fechar aqui então, Bruno, o Felipe já trouxe aí os próximos passos, né? Ele lá diretamente de Stanford, faltando 3 meses para terminar esse belo programa, esse ano sabático. Me deixou com inveja, também tenho vontade de fazer um dia um ano sabático como esse. Não um ano sabático só viajando o mundo, mas um ano sabático ali de cultura e aprendizado. Eu queria saber você também, quais são os próximos passos a partir de agora, né? Um cara super empreendedor, depois que passou aí pelo mundo corporativo, o que você pensa? Legal. Depois que eu deixei o papel executivo, né, cruzou mais ou menos até de novo com a época do Fê, aí a gente tem história de novo, começar o negócio na mesma época, vender na mesma época, sair do mundo corporativo na mesma época. Eu queria tirar um tempo para conseguir descansar um pouco a mente de alguma maneira, né? Assim, tinha sido uma jornada muito intensa para mim, porque eu considero que a minha jornada começou quando eu estava fazendo vestibular para medicina, né, enfim, que depois que eu passei na faculdade de medicina, eu comecei a empreender no último ano, então foi tudo muito interconectado, né? Assim, todo o desafio de cursar a medicina, começar a empreender no último ano, fazer prova para residência, fazer residência empreendendo, depois terminar a residência, ir para aceleração, fazer o negócio crescer, vender o negócio, virar executivo, foi um intervalo de 18 anos, né, enfim, muito intenso, assim, na minha vida. E eu estava sentindo muito que eu tinha chegado num ponto que eu precisava desacelerar, um pouco de velocidade mesmo. Eu não tinha pensado em nenhum momento emendar e começar um novo negócio. Na verdade, eu achava até que eu não tinha energia para começar um novo negócio, dado o desafio. E foi muito interessante porque eu vim
dessa escola, tanto da aceleração quanto também na época de empreendedor, participando de vários programas da Endeavor, né? Sempre fui próximo à turma da Endeavor, que enfim é uma baita ONG de empreendedorismo global. Sempre fui muito conectado com a coisa da troca, né? Assim, com outras pessoas. Eu tenho uma vontade, uma capacidade de aprendizado muito maior através de troca, né? Enfim, de mentoria e de conversa direto com quem já viveu a experiência e botando na prática e aprendendo e conversando de novo e ajustando. E eu realmente consegui enxergar que depois que eu tinha passado todos esses 17 anos, enfim, vivendo isso tudo, eu podia começar a devolver um pouco para as pessoas, de alguma maneira. Então eu acabei investindo em algumas empresas, e aí naturalmente nas empresas que eu investi, algumas eu fiquei bem mais perto, algumas eu estou no conselho, enfim. Comecei a me tornar também advisor de outros negócios, seja de forma remunerada ou por pagamento como consultoria ou por equity. E comecei a mentorar também, num tempo livre, algumas outras pessoas. Então, basicamente, o que eu fiz, que foi algo que me manteve com controle do meu tempo para que eu pudesse ter uma vida bem equilibrada, e ao mesmo tempo me manteve empolgado por estar ainda envolvido com empreendedorismo e com inovação e com desafios, foi ter um papel um pouco espalhado, estando conectado a vários negócios, né? Então, hoje, eu sou advisor e conselheiro de algumas empresas e tenho pensado nelas e atuado. E mais recentemente comecei a validar e pensar em algumas outras coisas, né? Enfim, provavelmente voltar a empreender acho que faz parte do meu DNA, assim, é difícil eu querer fugir disso. Acho que a energia para empreender ela retornou efetivamente. Vai ser provavelmente uma jornada diferente do que foi a PebMed em vários sentidos. Mas como eu falei lá no início do nosso papo, para mim tem que ser algo também natural, tem que ser algo que encaixe na minha vida e que se conecte, né? Então, eu vejo muito hoje que esse está sendo um processo que eu estou construindo aos poucos, e de algumas ideias eu já estou eventualmente fazendo uma coisa, né, de tentar validar alguma coisa, trazer outros co-founders e deixar eles tocarem e eu ficar um pouco mais part-time. Então, também tenho começado a pensar num modelo nessa linha, para quem sabe, de repente, no futuro eu posso ser multi-empreendedor, né? Então, estar em vários negócios eventualmente simultaneamente, acho que pode ser algo que me interessa bastante. Muito interessante. Eu gostei principalmente do começo, hein, né? Descansar um pouco a mente. Sim. Para que aí o fluxo de ideias venha. Total. Entra naquele fluxo ali de ver quais são os próximos passos. E eu posso dizer assim, não falta obviamente oportunidade de coisa legal para fazer, não só de coisa nova para criar do zero, mas também de outros desafios para me juntar. Até falei muito isso aqui com a turma da AFIA também, que eu gosto muito do negócio, da AFIA em si, do que a gente faz aqui. Não pensava em sair para me juntar a uma outra grande empresa, não faria nenhum sentido para mim. Então no final também era um pouco desse processo de conseguir olhar um pouco para dentro e desacelerar. E tem uma coisa que às vezes a gente se cobra muito de estar o tempo todo, né, assim, na velocidade máxima, né, sempre em primeiro lugar, sempre tentando ser o melhor, etc. A gente vê muito isso no esporte, né? Principalmente eu sou muito conectado em esporte de uma forma geral, né? O cara mal ganhou um título, você vai lá e pergunta pra ele, e aí, né? E a próxima temporada? E eu acho que a gente precisa mudar um pouco dessa mentalidade de uma forma geral, assim, ela é meio predatória assim, com a gente. É claro que cada pessoa entende o que é melhor para si, mas, na minha perspectiva, o que vai me fazer mais feliz não é necessariamente criar um outro grande negócio que, enfim, tenha o mesmo desfecho da PEB. Eu quero construir coisas que tenham valor para mim, que me façam feliz e que, eventualmente, eu tenho certeza que elas vão gerar impacto, porque eu faço coisas na minha vida, seja desde como eu cuido dos meus filhos ou como eu pratico jiu-jitsu, tentando buscar o meu melhor, me dedicando da melhor forma possível e tentando gerar, enfim, o impacto que eu quero gerar conectado aos meus valores, às minhas crenças. Excelente. Agora eu queria ouvir a sua dica cultural, Bruno. Dica cultural. Viagem, livro, série, o que for. Legal. Teria muitas coisas para falar aqui. Fiquei pensando bastante. Bom, eu vou indicar livro, adoro ler, enfim, sou super conectado. Queria começar indicando um dos primeiros livros que eu li esse ano, que foi o livro novo do Yuval Harari, o Nexus. A gente falou pra caramba aqui de inteligência artificial no papo. O Yuval, ele é um grande autor, enfim, acho que a maior parte das pessoas conhecem, é autor do Sapiens, Homo Deus e outros livros tão significativos. E esse livro ele fala sobre a evolução da comunicação na humanidade, né, enfim, da escrita, né, da circulação da informação de uma forma geral. Ele fala muito disso, né, como é que a informação ela foi se desenvolvendo e evoluindo e o papel dela na humanidade como um todo.
porque no fim das contas ele quer falar de inteligência artificial, né? Enfim, então como que no final das contas as ferramentas de inteligência artificial, como elas estão sendo desenvolvidas, e como a tecnologia tem evoluído, e qual o impacto do fato de muitas vezes você automatizar as coisas e ter a inteligência artificial no controle de determinadas coisas pode afetar esse elemento que moldou toda a humanidade, que é como a informação circula entre nós, né? Então é um livro denso, uma escrita do Yuval, ela flui muito bem, mas é um livro que deixa alguns sinais de alerta para a gente, não com receio de para onde a tecnologia vai efetivamente, porque eu acho que isso, no final das contas, ele é positivo para a humanidade, mas principalmente de como a gente lida com ela e usa ela nas nossas vidas em si. Então, acho que um caso que, para mim, é muito emblemático, que eu discuto com os amigos continuamente, são os algoritmos de rede social, por exemplo. Né? Então, eu tenho uma visão muito clara de que a gente, como humanidade, hoje se colocou dentro da rede social para o bem e para o mal, efetivamente, e que no final das contas o caminho para onde os algoritmos evoluíram e como eles trabalham, né, enfim, a nossa mente e a nossa atenção, fatalmente daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e vai falar assim, isso não era legal efetivamente, né? Eu comparo muito com um cigarro, assim, vai olhar para trás e vai falar assim, isso não era legal, a gente tinha um comportamento aqui que a gente foi dominado por isso. Então é um livro bem bacana para quem gosta de tecnologia, para quem se interessa por esse tema, para quem quer criar uma visão de coisas que podem acontecer efetivamente a partir disso. Eu recomendo o Nexus. E aí só mais uma dica dentro disso, como eu falei, eu gosto muito de ler, eu gosto de ler também ficção, né? Então teve uma autora brasileira que eu li ano passado, que se chama Socorro Racioli. Ela escreveu, enfim, alguns livros, mas teve um livro que ela escreveu que se chama A Cabeça do Santo. Por acaso até eu fui ler por dica de um amigo, e acabei descobrindo depois que ela escreveu esse livro durante um curso que ela fez com o Gabriel Garcia Marques, de escrita. E o Gabriel Garcia Marques é meu autor favorito. Então deixo a dica da Socorro Racioli, Cabeça do Santo. É um livro excelente, incrível, tem bastante de realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques, e enfim, então acho que vale a pena também para quem curte ler ficção, para também abrir um pouco a mente, né? Não ficar só lendo ali business, desenvolvimento pessoal, etc, né? Então tá sempre pegando mais e mais informação, também deixar a mente relaxar um pouco. Muito bom, já anotei na minha lista aqui, que eu não conhecia Nexus, está aqui na minha lista, mas Cabeça de Santo não, vai ser um dos que também gosto muito de ler, então obrigado pela dica. Aí volto com você agora, Bruno, para saber o que você faz para cuidar da própria saúde. Eu sei do jiu-jitsu, e aí vou deixar você falar se é o jiu-jitsu apenas ou se tem mais alguma coisa. Não, legal. O jiu-jitsu eu não sei se cuida tanto da minha saúde, porque ele causa bastante lesão, né? Então... A minha corrida de rua também faz isso, mas tudo bem. Não, brincadeiras à parte. Eu sou do esporte, adoro não só assistir, mas praticar esporte desde criança. Então joguei basquete na escola, natação e etc. E descobri o jiu-jitsu na vida adulta. Hoje pratico pelo menos 3 a 4 vezes, tento 4 vezes na semana. Só não pratico mais vezes porque realmente senão causa realmente muitas lesões, né? Vai causando microlesões, você precisa de tempo de recuperação. E em paralelo também pratico musculação e eventualmente um pouquinho de bicicleta aeróbico, né? Enfim, ergométrica. Então eu tento fazer atividade física todo dia. Acho que isso para mim não só uma forma de cuidar e me permitir me alimentar associadamente da forma como eu quero, mas também é uma forma de saúde mental gigantesca assim, para mim, né? Então eu sou apaixonado por jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele tem uma capacidade de meditativa assim, de uma forma clara para mim, que você está dentro de uma luta que é uma luta de dominação, com alto nível de raciocínio, porque existem muitos caminhos diferentes a você seguir a partir de movimentos que você e seu adversário faz, e que ela costuma punir bastante qualquer desatenção, ou seja, você não tem como não estar presente quando você está treinando com alguém dentro de um tatame, porque se o seu pensamento fugir, fatalmente você vai ser bastante amassado pelo seu adversário. Então ela me faz muito bem, não só fisicamente, pelo desgaste físico, mas também me faz bem mentalmente, como uma meditação ativa
na prática física. Tá aí um bom paralelo com o empreendedorismo também, né? Então, para quem queria a dica também de um empreendedor, jiu-jitsu, Sim. lembra bastante o paralelo com empreender. E muita gente fazendo, né, agora, né? A gente viu o Mark Zuckerberg, é super fã e também faz, né? Enfim, então temos outros empreendedores também, acho que lutando. A importância, né, do esporte aí para o corpo e para a alma. Sim. E também para a disciplina. Totalmente. Aí o Felipe falou do Naval aqui. Sim. Queria saber quem que você entrevistaria num podcast. Eu entrevistaria o Naval também, brincadeiras à parte, mas... Vocês fariam uma dupla de entrevistando ele, eu acho que o Naval seria um grande entrevistado, acho que, enfim, até recomendo que vocês procurem podcasts com o Naval, porque são super legais, além do Almanac, que o Felipe recomendou. Mas eu tenho uma outra pessoa que eu fiquei pensando, tá numa linha talvez parecida com o Naval, que é o Shane Parrish. O Shane Parrish, ele é o autor, né, enfim, fundador do blog Farnham Street. É um blog muito famoso, muito legal. Ele é conhecido por seus modelos mentais, e ele tem até um livro, enfim, só de modelos mentais. E ano passado eu li um livro dele também que eu gostei muito, que foi o Pensamento Eficaz, né, o Clear Thinking, o nome do livro. E o Shane Parrish, ele é um ex-agente da CIA, enfim, ele foi da CIA da parte mais de inteligência interna, enfim, não aqueles agentes que a gente vê no cinema. E ele acabou, enfim, depois saindo e evoluindo muito nisso, né, assim, sabe, por como que a gente pensa e como a gente toma decisão, etc. Então ele fala muito desse sentido de como você toma decisão, como você tem modelos para a vida em relação a isso, em várias perspectivas distintas, assim. Então é um blog muito rico, o Farnham Street. Ele traz muita sabedoria e muito conhecimento de coisas que são muito aplicadas à prática. Eu gosto bastante do Shane Parrish. Você já tinha me recomendado antes, estou seguindo desde então e também recomendo, excelente. E aí a última pergunta aqui para o Bruno, qual que é a sua inovação preferida? Essa é uma pergunta complexa para mim, bem porque... difícil. Porque, enfim, eu como moro no Rio, eu ia dizer que era o ar-condicionado, a minha inovação favorita. Já falaram isso aqui no ExpertCast, sim. Mas eu acho até que eu estou influenciado por esse livro, né, do Nexus, né, do Yuval, porque para mim a minha inovação favorita é a escrita, né, toda a base da sociedade humana, de como a gente vive, etc., tá na troca de informação e tá na escrita e de como a escrita flui de um lado para o outro. E toda a base da construção tecnológica também vem em cima disso de alguma forma. E eu acho que tudo que a gente está falando aqui, que a gente falou de AI, de agentes e de inovação, tudo que eu acredito que vai ser o futuro, enfim, que eu dividi com vocês, vai passar por realmente troca de informação e como a informação flui de um ser humano para outro. Então, acho que, enfim, se a gente voltar só, acho que 3.000 anos antes de Cristo, enfim, quando começou a escrita, para mim acho que foi a grande inovação, e com as suas sequentes evoluções, enfim, imprensa, internet, etc. Acho que como a gente troca informação de uma forma geral, e como a gente vai refinando isso e como a gente usa isso ao nosso favor para que a gente se aproxime como ser humano e não se afaste, para mim é a grande inovação que a gente criou na humanidade. Eu acho fantástico também, porque primeiro é algo que nos diferencia dos animais, né? Obviamente, total. Não apenas a escrita, mas a comunicação. Então, por exemplo, um cachorro vai passar ensinamentos para os filhos ali, mas ensinamentos muitas vezes intuitivos, e não da forma que nós humanos passamos, de forma racional, cerebral. Mas mais do que isso, a escrita permite que você deixe ensinamentos para outras gerações. Verdade. Muitos anos depois. Né? Então, Bruno, Felipe, foi um grande prazer ter vocês aqui para mais um episódio do ExpertCast. Foi fantástico, aprendi bastante com os dois e tenho certeza que quem está nos ouvindo também aprendeu muito com a jornada empreendedora desses dois craques. Eu espero que a gente possa repetir nossa conversa em breve. E se você quer ficar sempre em dia com o que tem de mais importante na inovação em saúde, não deixe de seguir a comunidade Inovação em Saúde, que já conta com mais de 10.000 integrantes. Acesse www.inovaçãosaude.com e ali você consegue fazer inscrição para os nossos grupos no WhatsApp, seguir nossa página no LinkedIn, no Instagram, lembrando que a comunidade é totalmente gratuita e aberta para todos. Eu gostaria mais uma vez de agradecer o apoio da Agfa Radiology Solutions e a produção da SoulPods, e agradecer aqui a este episódio o apoio da AFIA. Nós estamos gravando diretamente dos estúdios da empresa aqui em São Paulo, e deixar um convite para você que está nos ouvindo. Acesse na sinopse dos 2 episódios um link em que está ali o convite para um super curso de inteligência artificial focada na saúde,
desenvolvido pela AFIA, especialmente para profissionais do setor. Não deixem também de seguir o ExpertCast nas principais plataformas de podcast, curtir, nos dar 5 estrelas, compartilhar com seus amigos e contatos. É assim que a gente consegue divulgar informação de qualidade e alcançar o maior número possível de pessoas. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.